muito tempo. Eu, por exemplo, acho esse momento assim histórico, porque jamais eu vi pessoas reunidas interessadas em cultura e na cidade. Isso é muito forte. Está emocionado. Por aí. O que eu queria dizer é o seguinte: eu vim aqui com 9 anos. Eu tenho agora, vou fazer 88. De forma que eu vivi essa cidade. Não assim diariamente, até nos últimos 20 anos passei a morar. Antes eu vinha como veraneio, passava, etc. E eu presenciei essa cidade. Era a cidade paraíso. Era assim, muito bonita, muitas pessoas ficavam encantadas, e hoje a gente sente uma tristeza enorme do que se perdeu. Foi principalmente esses últimos anos, foi uma tristeza absoluta. Principalmente para quem é sensível, quem tem uma percepção do que seja uma cidade, do que seja, digamos, uma sociedade. Então, vocês vejam, eu estou 57 anos ensinando na universidade. Me aposentei, mas continuo ensinando. Ensinando o quê? Ensinando a forma de pensar. Não é somente fazer arquitetura para o mercado, mas pensar arquitetura socialmente, no interesse da sociedade. E vocês vejam que é muito difícil, porque as escolas não fazem outra coisa que preparar para o mercado. A gente vive uma sociedade de controle. Antigamente as sociedades eram disciplinares, chamadas sociedades disciplinares. Por que sociedades disciplinares? Até a metade do século XX. Dali em diante, com as novas tecnologias avançadas, as novas contribuições científicas, etc., nós estamos vivendo não mais uma sociedade disciplinar. Porque antigamente as pessoas eram formadas aonde? Na casa, em ambientes confinados, na família, na escola, na fábrica, no hospital, na caserna, na prisão, eram ambientes fechados. E ainda continuam, porque as escolas, as famílias, todas elas continuam a formar. Mas não é mais esses dispositivos de poder, porque a família, a escola, todos são dispositivos de poder, em nenhum momento, hoje, eles têm a força que tem a sociedade de cultura. Porque vocês esquecem que hoje os meios de comunicação que os têm é que controla a sociedade e forma a subjetividade de todos nós. Por exemplo, ontem houve uma tragédia para nós todos no Brasil, e eu cheguei, hoje estava conversando com um rapaz, que é um rapaz simples, tem uma instrução elementar, ele comentava tudo detalhadamente o que estava acontecendo lá. Por quê? Porque o que foi comunicado por ele, pela televisão, pelos jornais, pelo celular, as pessoas interiorizam, quer dizer, esse fora entra em cada um de nós e faz a subjetividade. Então tem dois grandes empecilhos nessa sociedade capitalista. Primeiro, essa sociedade tem 2 axiomas. Quais são esses 2 axiomas? Primeiro, a propriedade privada. Ninguém pode pensar nada no mundo sem ter, nesse momento, sem a propriedade privada. E o outro qual é? O outro axioma, a competição. Agora, a propriedade privada não é só a propriedade da terra. Isso no capitalismo industrial, as propriedades dos bens. Hoje não. É a inteligência, é a propriedade intelectual. É o bem imaterial, o que está sendo apropriado. Não é por acaso que a economia criativa que está aí é criativa para o capital. O que é uma cidade sustentável? Sustentável é para o capital. E nós temos outras formas de pensar a cidade, outras formas de planejar. Essa questão do planejamento, você planeja, mas não é, o planejamento é um fator político.
Não precisa esquecer que planejar, a gente planeja. Eu planejei várias coisas para Itaparica, mas a política não deixa, não aceita. Vontade política. Então temos agora um momento muito importante, quer dizer, há um plano da cidade, há um planejamento, um plano diretor. Isso tem de ser pensado muito bem. Porque a cidade, vocês vejam o que está acontecendo. Você chega na cidade, vocês viram naquela praia de Bom Despacho o que é que está acontecendo? O que é isso? Não há um mínimo de percepção, não é que a gente é contra as pessoas habitarem em qualquer lugar, mas é preciso que haja digamos, um modo de entender, de conversar com essas pessoas e não deixar o leve. Então a cidade está sendo ocupada também informalmente, de uma maneira impensável. Brasileiro. Se vier a ponte, veja bem, se vier a ponte, vai ser um desfile de Salvador, em que a orla será uma orla para os privilegiados, que é uma especulação imobiliária que não tem limite. Do lado de cá, condomínios fechados para quem tem barco. E o miolo vai ser de pobreza e de invasões e de ocupação dos povos. Isso é que vai acontecer se não se tomarem medidas fortes em relação a essa... Porque o vice-governador já está avisando com os chineses que vão fazer essa ponte. Então são coisas assim de individualidades. Então, dois princípios que a gente pode destruir. Essa individualidade exagerada de cada um, que cada um quer superar o outro, e a competição. Então a gente vive numa sociedade da exaltação do indivíduo, do eu, e ao mesmo tempo a exaltação o importante não é ganhar, mas competir. Aí todo mundo, é uma luta. Por quê? Porque tem sociedades, nós vimos agora que morreu Fidel Castro, mas ele é um ideal de uma sociedade organizada. Dentro de a propriedade coletiva, o ensino, a educação, a saúde, tudo. Eu visitei Cuba, ele disse, não é uma ditadura. Que ditadura? Mais ditadura do que nós estamos vivendo? É preciso analisar, porque se diz que nós estamos numa democracia de uma pobreza generalizada, que eu vejo pessoas dormirem na rua. Que democracia é essa que nós estamos vivendo? Mas o ditador, não é essa a questão. O que se combate, o que o capitalismo está combatendo, é a socialidade, é o social. O que está se enfatizando é a privatização, é o indivíduo, é a riqueza, é tudo mercadoria. A educação virou mercadoria, a saúde virou mercadoria. Vocês imaginem eu com essa idade, submetido a um plano de saúde, eu estava já não podendo nem pagar. Por quê? Não podia pagar porque R$4.500 por mês. Porque cada 5 anos que avançava, 70, 75, 85, 25%. E aí chegou um momento desse ano com R$4.500 para pagar de saúde. Eu entrei, quando jovem, com 30 anos, entrei na universidade, eu tinha todos os serviços de saúde. Era gratuito. Então o que acontece? A gente precisa tentar a dificuldade que se encontra no momento, mas ter uma consciência de dissolver os eus. Nós aqui vamos pensar em trabalhar em conjunto, ouvir todos, fazer mais reuniões possíveis, anotar onde se encontram as falhas. Aqui se levantaram algumas coisas. Nós não conseguimos com essa administração, vocês vão ver, nós fizemos um baixo-assinado para retirarem 5, 6 carros que ficam na pracinha, e quem está tomando um sorvete ou almoçando não vê o mapa porque só vê carro. E nós fizemos um baixo-assinado para isso sair, e nem o vice-prefeito, que a gente teve a capacidade de fazer, não conseguiu, porque os que têm dono de lojas e tudo, eu tenho o direito de ficar aqui. Agora, eu tenho um projeto, uma ideia,
se bem que eu já fiz alguns croquis, etc., de transformar. Porque quando teve a discussão do PDDU, do plano diretor, ele é muito técnico. É a ocupação do solo, o gabarito, não sei o quê. Não se pensa a cidade, nós como arquitetos, como artistas, nós pensamos a cidade do ponto de vista estético também. Porque as três formas de pensar são a filosofia, que trabalha com conceitos, a ciência trabalha com funções e a arte trabalha com a percepção. Quando se fala de turismo, o turismo vem quer perceber. Então a gente chega assim, vê uma cidade que não tem um plano de arborização. Essa avenida que está aí, ninguém anda de tarde e de dia, porque é um calor terrível. Fazer um túnel verde aí é uma coisa interessante. Transformar essa avenida até da Bica ao Forte, do Forte até o Jardim dos Namorados, fazer isso um oásis, um lugar de amor à vida, e não pensar no turismo só, pensar na população que vai usar a cidade. Se esquece muito dessas multidões de anônimos. A gente esquece, porque é sempre assim, o arquiteto que fez isso. Tanto é verdade que eu não gosto nem que meu nome apareça. Mas essa aquele negócio, foi o seu Pasqualino, não é nome. Eu não gosto, eu estou fazendo agora um trabalho que vou participar agora nessa semana que vem, sobre gestologia, o gesto na cidade, no corpo e tal. Eu valorizo o anonimato e os nômades, as pessoas que mudam de ideia, não é somente de lugar. Então, eu acho que nós temos um compromisso muito grande. Nós estamos contentes que haja essa energia, chamamos assim, né? De todas as pessoas pensar. Porque a gente levou anos esperando. 27. Bom, Um pouquinho de água. ainda não terminei. 27 com 30, 57. Mas enfim, acalmando um pouco, eu acho que é um momento muito bom. Eu acho que todos nós temos o que contribuir, cada um no seu campo, né? Numa maneira assim que a gente sabe que é muito difícil. Nós temos que fazer micro-revoluções, coisas pequenas, mas muito importantes. Não vamos pensar que vamos fazer a cidade de Itaparica, Vantagem, não. A gente está frente a uma situação muito difícil, geral no país. E se fala de não ter verba, mas o problema não é somente verba. O problema não é resistir só, dizer não, isso não vai, não. É resistir criando. A criatividade, todos nós, o ser humano é criativo. Por que ele é criativo? Porque ele acompanha a natureza, que a natureza é criativa. Sem princípio nem fim. Essa que é a condição do nós. Nós entramos aqui e todos vocês, todos pelas suas atividades, somos todos criativos. Só que é uma criatividade de grau, de nível e de natureza. A de natureza é quando há realmente uma mudança muito forte. Uma mudança é quase um paradigma que aparece. Mas normalmente o que nós fazemos é nós criamos em grau, criamos em nível. Sobre coisas criadas até. Por exemplo, quando um músico interpreta Bach, Mozart, Chopin, etc., ele está recriando umas coisas já estabelecidas que foi uma música. Mas quanta gente trabalhou? Vocês olham aqui esse edifício. Ah, foi o projeto Pasqualino. Que nada. Eu não faria esse projeto se não tivesse dezenas de pessoas que trabalharam. Vocês olham aqui uma coluna de concreto, uma madeira, um teto. Esse teto foi feito por 2 operários lá de Manguinhos. Eu fiz o desenho, mas você veja a dificuldade até de fazer isso. Quem fez essas treliças? Quem fez essas coisas? Quem cimentou esse projeto? O teto? Quem fez? São centenas e centenas de pessoas? Porque quando se fala, mas aqui, quem fez a madeira? Quem cortou a madeira? Quem transportou a madeira?
quem beneficiou a Madeira, quem trabalhou para tanta gente, tanta gente, tanta gente. São multidões descentradas, de pessoas periféricas e que não se dá nenhum valor, porque só se dá valor à individualidade das pessoas, quando deve-se trabalhar em coletividade, quando deve-se trabalhar no anonimato. Isso que é importante. Voluntário. Então, no meu sentimento, eu fico muito contente, muito contente. Que a gente aqui, ao menos esse grupo, porque nós tivemos assim um grupo se chamava Conselho de Cultura da Cidade. Isso no tempo de Vicente, na primeira gestão, Ivan, eu, mais um outro, até eu acho que é o Robert, que era que eu ia de São Catarina, participava. Isso tem não sei quantos anos, e a gente fazia umas propostas para Vicente e não resultava em nada. Agora não é um conselho aqui, é um conselhão. Essa já é uma experiência histórica, todo mundo está fazendo coisas muito importantes, cada um está fazendo, cada um tem um saber e tem um poder, porque não existe saber sem poder. Então todo mundo está aí animado, a gente pode fazer alguma coisa, contribuir, não é a figura exclusiva do nome da individualidade de Marilda, mas Marilda em função de uma comunidade. Entendeu? Um pouco é isso. Muito